Título da mensagem hoje é Há força no jovem. Posso vos ouvir dizer? Diz assim, há força no jovem. Agora diz assim, há força em mim. Como se houvesse força, ok? Agora diz assim, há força em mim. Glória a Deus. Malta, o nosso mundo... Com licença, vou até tirar o casaco. Para vocês verem um bocadinho de força em mim. Não, estou a brincar. Malta, o mundo retrata os jovens de hoje de forma depreciativa, infelizmente. Quem concorda comigo? Falam de jovens como sendo fracos, sem força nenhuma, sem perspectivas de vida, é ou não é? Chamam de geração Nutella. Eu nunca percebi isso porque Nutella é bom. Quem não gosta de Nutella? Aqui. Quem não gosta de... Todos praticamente gostam de Nutella. Chamam de geração Nutella. Colocam um rótulo nos jovens. Mas a palavra de Deus nos diz o contrário. A palavra de Deus nos revela que há força no jovem. Podemos combinar algo aqui? Quando eu disser há força no jovem, vocês repetem, há força em mim. Pode ser? A palavra de Deus nos revela que há força no jovem. Espetáculo. Provérbios 20, 29 diz, a glória dos jovens é a sua. A glória dos jovens é a sua força. Há força no jovem. Agora como se houvesse. Há força no jovem. E a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. Está a falar de experiência. Primeira João 2,14. João diz assim, filhinhos, eu vos escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. Há força no jovem. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram. Outras versões diz já venceram o maligno. Bem, eu estou a tentar colocar aqui o cronômetro, mas isto não anda. Já foi. A culpa não é minha. Para quem não sabe, este livro foi escrito pelo João, que foi o discípulo de Jesus mais conhecido, o discípulo amado de Jesus, que escreveu o Evangelho de João, que também escreveu o Apocalipse. Ok? Estão todos a acompanhar? O homem já estava velho e ele escreveu essa carta para uma igreja que estava a passar por dificuldades. E nesta carta que ele escreveu para esta igreja, ele escreveu porque a igreja estava a passar por momentos de crises, momentos de dificuldade, e ele separa esta parte para dizer, há força no jovem. Há força no jovem. Consigo ver quem é que está atento. E a igreja passava por crises porque, só para contextualizar bem rápido, havia uns que eram judeus e não acreditavam que Jesus era o Messias, porque caso contrário estariam a dizer, nós matamos o Messias. Então, eles estavam a tentar influenciar a malta que cria em Jesus, como sendo o Deus, o Messias que desceu à terra. E havia alguns que até conseguiram entrar dentro da igreja e começaram a causar ali, boés, como os judeus são mais, começaram a causar pressão de grupo. Começaram ali a tentar causar discórdia e isso tudo. E numa primeira parte do livro, o João fala sobre o Deus ser a luz. Ele diz, Deus é a luz. E de uma outra parte da primeira João, ele diz, Deus é amor. Está dividido mais ou menos assim. Ele começa, Deus é luz.
Depois Deus é amor, Deus é luz, Deus é amor. Mas antes de falar sobre o Deus ser amor, no meio de Deus ser a luz, ele fala sobre isso. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes e já venceram o maligno. Ele diz, a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês venceram o maligno. A pergunta que fica é, a pergunta que eu estava a fazer a Deus é, Deus, se aquilo que tu dizes é verdade, é ou não é? Deus é a verdade, a tua palavra é a verdade, que raio de força é essa que tu estás a dizer, jovem? Tu és, será força física? Será força emocional? Uau, os jovens são fortes emocionalmente. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado, diz assim, que força é essa? Por que é tão importante nós reconhecermos, sabermos que força é que a Bíblia está a falar? Vou exemplificar desta forma. Se tu não souberes que força... Malta aqui, presta atenção aqui. Se vocês não souberem que força é que é, vocês não vão saber que força exercer. Vou-vos dar o exemplo. Quem joga futebol? Quem joga futebol aqui? Deixa-me adivinhar. Quando vamos jogar futebol, nós treinamos o quê? Os braços para jogar futebol. Sim ou não? Treina os braços para jogar bola. Só os braços para jogar bola. Sim ou não? Por quê? Então podemos concordar que dependendo da força que vais exercer, vais saber o que treinar, sim ou não? É a mesma coisa. Se eu sei que eu preciso exercer uma força nas pernas, eu vou ao ginásio, eu vou treinar o quê? Se eu sei que eu vou exercer uma força nos braços, eu vou ao ginásio treinar o quê? As pernas, para depois ir lá fazer braço de ferro. Se bem que exige força nas pernas, mas pronto. Mas eu preciso de força nos braços. O que Deus quer te dar hoje, o Deus quer te revelar que força é essa que tu tens para que tu consigas treinar. Para que nós consigamos treinar. Se nós não soubermos o que treinar, como é que vamos treinar? É ou não é? Não é uma força física. Isaías 40, 30, 31 diz... Vamos ler primeiro o 30, diz... Os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem. Isso quer dizer que não é uma força física. Não tem a ver com resistência física. Deus diz... Jovens, vocês são fortes. Há força em mim. Há força no jovem. E Deus diz, jovens, vocês são fortes. Mas não é físico. Aqui está-nos a dizer também, até os jovens se cansam e ficam exaustos. Quem é que já se cansou aqui? Malta, eu vou jogar bola, eu não sou de intrigas, mas eu sou jovem. E eu a jogar bola, os jovens cansam. Quando os jovens cansam, os mais jovens cansam, é que eu começo a jogar a bola. Eu começo a ganhar fôlego para jogar bola. E eu já vi muitos. Até o Gabriel cansa a jogar bola. Ele diz, e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. 31 diz, mas os que esperam no Senhor, diz assim, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isto diz-nos aqui o primeiro tópico. Jovens, vocês são fortes em Deus. Diz assim, eu sou forte em Deus. Eu sou forte em Deus.
Entenda que a origem da força que a Bíblia está a falar não é uma força física, não é uma força emocional, mas é uma força espiritual, é uma força que vem da fonte, é uma força que vem de Deus. Eu quero que tu saias aqui bem convicto de que a tua força, se quiseres ser forte, vem do Deus Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? Vem de Deus, é Deus quem te fortalece. Por isso que diz, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovam as suas forças. Joel 2,28 dizia, acontecerá que depois disso eu derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a humanidade. Está a falar de hoje. Os filhos e filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. O que o profeta está a dizer aqui é que ele estava a profetizar sobre o hoje, em que o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a humanidade. Nós falamos sobre isso na semana passada. Nós temos o Espírito Santo em nós. Nós temos o Espírito Santo em nós. E o que ele diz a seguir é que jovens terão o quê? Quando nós permanecemos em Deus, nós ganhamos uma força para ver além da nossa realidade. Eu não sei qual é que tem sido a tua realidade hoje. Onde é que tu te vês? Infelizmente, eu falo com muitos jovens e a perspectiva que os jovens têm, não digo da vida profissional, mas de quem eles são, é uma coisa pobre, porque não conseguem se ver fora de um mundo de pecado. Não conseguem se ver fora de um mundo interior completamente instável. Não se conseguem ver fora da opressão. Não se conseguem. Eu falo com muitos jovens e o que a maioria, eu vejo, há uma força que é maior, e essa força vem de Deus. Essa força te dá visão para diferente da tua realidade onde tu estás. Tira-te dessa realidade. Há uma força em Deus. E tu precisas ver. Tu precisas olhar para ti mesmo como quem tem o Deus. Tu precisas treinar esse músculo de Deus. Tu precisas relacionar com o Deus e a sua palavra. Às vezes eu vejo jovens que dizem, eu não consigo, Ritson, eu não consigo. Ou então, Ritson, eu sou assim, eu sempre fui assim, eu sempre falei assim. Eu não consigo falar bem com o meu próximo. E o que João diz é, tu tens a luz de Deus em ti. Se tu tens a luz de Deus, tu tens uma força que vem de dentro para fora. Que sai de dentro para fora. Há uma força que te faz sentir inconformado com o teu estado. Se tu estás inconformado com o sítio onde tu estás, com quem tu és neste exato momento, há uma força. Isso é bom sinal. Isso quer dizer que ainda há uma força ali que te faz sentir inconformado. Há força no jovem. Há força no jovem. Há força para tu permaneceres em Deus e na sua palavra. Há força para tu teres a humildade que é necessário para tu entenderes que existe um mundo diferente do teu. Um mundo além do teu. E malta, quem melhor do que eu para falar sobre isso? Para quem não sabe, eu tenho TDAH. Quem sabe o que é? Transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Eu vivo no meu mundo interior. Ok? E uma das coisas que Deus teve que fazer em mim é me revelar que existe um mundo além do meu. O que eu quero te dizer é, existe um mundo além do teu. Existe um mundo onde Deus é soberano. E Ele quer ser soberano na tua vida.
Ele quer ser a fonte da tua força. Ele quer ser a fonte para tu amares o diferente. E vão ler 1 João em casa, que é muito fixe, que ele diz: se tu dizes amas a Deus e odeias o teu irmão, tu não estás no amor de Deus. Há força em Deus para tu lutares contra a imoralidade sexual. Há força em Deus para tu mudares a tua essência. Há força em Deus. Gente, Deus é a fonte da água viva. Deus tem a força, Deus é a força que cada um de nós precisamos para mudar a nossa essência de dentro para fora. Quem está a entender? Diz um amém. Vamos ao segundo tópico. Jovens, vocês estão fortes no deserto. Diz a pessoa que está ao teu lado assim: tu és forte no deserto. Diz para a pessoa que está ao teu lado: tu és forte no deserto. Como se ela fosse: tu és forte no deserto. Boa. Repara que João diz, João não diz, vocês vão vencer o maligno. É o que João diz? Sim ou não? Ele diz, vocês estão a vencer o maligno. O que é que ele diz? Ele diz, vocês já venceram o maligno. Diz assim, eu já venci. O que ele está a dizer é que não há uma condição de não vencer o maligno no deserto quando tu permaneces em Deus. Jesus, quando esteve no deserto, Satanás a tentar Jesus, não estava a tentar, estava a tentar, literalmente. Satanás a tentar Jesus, Jesus é Deus. Alguém me disse assim um dia: Ritson, para Jesus é fácil, ele é Deus. Estávamos a falar sobre isso, sobre o Jesus ter resistido a Satanás, às tentações, e eu estava a dizer, tu também consegues resistir às tentações. A pessoa disse, mas Jesus é Deus, Ritson. Como é que nós ficamos com essa realidade? Mas Jesus é Deus, e nós ouvimos isso. Ser como Jesus. Mas Jesus é Deus. Diz, Mara. É verdade. E deixa-me vos dizer uma coisa, nós somos seres humanos. Verdade ou mentira? Mas Ele morreu na cruz para que nós tenhamos o Deus dentro de nós. E esse mesmo Deus é a força catalisadora que nos move a mudarmos e a vencermos no deserto. Lá em Números, não vou ler isto porque é muita coisa, vocês leiam em casa, 13, 14 para frente, fala sobre dois jovens em meio ao deserto que conseguiram vencer, que conseguiram usar uma força porque eles estavam permanecidos em Deus. Eles permaneceram em Deus, por causa disso eles conseguiram vencer. Josué e Caleb, quem conhece a história? Em meio ao deserto, dois jovens enviaram espias de todas as tribos, 12 espias, e eles chegaram lá, viram homens grandes. Vocês depois leiam Êxodo 13, de 30 a 33. Desculpa, Números 13, 30 a 33, ok? Eles viram o quê? Homens, mas grandes homens. Vocês estão a ver o Márcio? Maior do que o Márcio. Grandes homens, gigantes, e eles ficaram assim, cheio de medo. Cheio de medo. O que eu quero te dizer é, jovem, a vida vai te trazer situações em que tu vais ficar cheio de medo. A vida vai te levar para o deserto, tu vais ficar, o que é que eu faço da minha vida? A vida vai nos levar para situações desagradáveis, de situações em que nós entramos em pânico. Ninguém me preparou para isto, eu não estava preparado para isto. Deus, Jesus, o que é que eu faço? Quando nós permanecemos em Deus,
o deserto serve de degrau para onde Deus quer nos levar. Quando nós permanecemos em Deus, nós vemos o que ninguém vê. Nós andamos de forma que ninguém anda. Quem está a entender? 2 viram gigantes. 10 temeram. 10 entraram em pânico. 10 não estavam em Deus. 10 não tinham o Deus. 2 andavam com Moisés, homem de Deus. 2. Deus dizia: Moisés, sobe a montanha. E o que a palavra diz a seguir é: e a Moisés e Josué. Deus dizia: Moisés, só tu vais subir a montanha, mas ninguém sobe a montanha. Logo a seguir diz: subiu Moisés e Josué. Josué era jovem. Josué andava com Deus. Josué andava com o homem de Deus. Moisés subia, Moisés precisava de ajuda para levar a mochila, sei lá o que for. Josué estava junto. Por causa disso, quando a vida trouxe-lhes momentos de tensão, momentos em que eles são grandes gajos, enquanto 10 olhavam para aquilo, ficavam assim: Jesus, o quê? Eu vou me meter com essa gente, eu vou levar, caramba. Vão me matar. Eles vão me fuzilar. Então, tem um exército russo a vir agora. Estão a dizer: para eu ir lá. O quê? 2 jovens. Os meus jovens terão visões. 2 olharam, enquanto 10 estavam com medo a tremer das pernas. 2 estavam assim: man. Sabem o que eles disseram na palavra? Eles disseram o seguinte: a terra que nós percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde flui leite e mel e nos dará esta terra. Depois ele diz: apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós a devoraremos como se fossem pão. Enquanto toda a gente estava ali, com medo, 2 jovens em que tinham sua força permanecida em quem? Em Deus. Eles olharam e ficaram: pão com manteiga. Eles estavam ali tipo: man, se eu te apanho, vocês são 2 grandes, mas punham um queijo no meio. Jesus Christ, faço uma tosta agora. Faço de vocês uma tosta. Man, agarro a minha espada, corto ao meio. Tosta tem que se cortar no meio, triângulo, ok? Tosta não se come quadrada, ok? Ele disse: faço de vocês uma sandes. Nós fazemos de vocês uma sandes. Diz assim, não digas: há força no jovem. Isto está em Números 14, 6, 7, 6 a 9. Quando tu andas com o Senhor, tu és forte, independente das circunstâncias ao teu redor. O que Deus quer te dizer é: não sejas simplesmente... Não sejas forte simplesmente quando te convém. Não é circunstâncias que definem a tua força. Não são circunstâncias que vão definir a tua força. Ser forte no Senhor. E tu serás forte nas circunstâncias. Posso ouvir o amém? Por mais que as circunstâncias ao teu redor sejam áridas como o deserto, tu serás forte quando és inabalável. Quando tu estás na fonte inabalável, na rocha inabalável que é o Senhor. Posso ouvir o amém? E querem ver uma coincidência? Teresa, podes projetar a imagem? Por favor.
Ok, talento. A Inês já vai lá. Deus deu uma visão aos nossos pastores. Quem sabe disso? Quem sabia disso? Quem não sabia disso faz assim. Ok. Deus deu uma visão aos nossos pastores de como Deus vai agir, como Deus agirá nesta igreja. Para onde é que nós vamos como sendo uma igreja? Quem se lembra disso? Já lá está a imagem? Ok. E nesta visão, nós estamos num momento, nós estamos numa fase do deserto. Nós estamos numa fase onde nós estamos a atravessar o deserto, em que haverão algumas consolidações. Quem se lembra disso? Quem se lembra disso? Se não se lembrarem, a imagem já vai aparecer ali, como se por um milagre. Vocês vão me dizer, já lá está, eu vou virar. Pode ser? E nessa visão, nós estamos numa fase do deserto. Nós estamos a caminho da terra prometida. Nós estamos a caminho da terra prometida. E o que Deus está nos a dizer é, jovem, em meio ao deserto é o sítio de tu alargares a tua tenda. Em meio ao deserto não é um sítio para tu entrares em pânico. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? Em meio às circunstâncias que tu estás a viver na tua vida, quer seja na tua casa, quer seja na escola, é o momento de tu te fortaleceres no Senhor. Estica. O que o Senhor quer te fazer é te esticar para um propósito maior. Para onde Ele quer que tu estejas. Deus tem um sítio para onde Ele quer nos levar. Tu não estás simplesmente a viver uma vida como se tu não fosses para lado nenhum. Como se fosses comer e beber para depois morrer. Não, não, não. Deus tem um sítio específico para ti. Posso ouvir o amém? Diz assim, Deus tem um sítio específico para mim. Deus tem algo específico para mim. Ainda nada da imagem? Não está não. Não dá para pôr a imagem? Ok. Com isso, queria pôr a imagem antes de irmos para o próximo tópico. Mas não dá para pôr a imagem. Então vamos ao próximo tópico. Oh, amor, eu queria a imagem. Deus tem a Canaã, que é um sítio de conquista para nós. Mas só que para nós chegarmos a Canaã, existe uma realidade, existe uma força, existe um timing para o exercício da força. E o timing é hoje. Jovens, vocês são fortes no hoje. Não é no amanhã. Não é no ontem. Vocês são fortes no hoje. A tua força não está naquilo que tu fazes amanhã. Não está naquilo que tu já fizeste ontem. Está naquilo que tu fazes hoje. Diz assim, a minha força está naquilo que eu faço hoje. Nós já vamos terminar o ano. E o que Deus está a dizer para vocês é, há força no hoje, no agora, naquilo que tu tens que fazer hoje e naquilo que tu tens que fazer agora. Sabem porquê? A toda a nossa sociedade tenta iludir-nos de que o hoje é para jovem fazer o quê? Curtir, aproveitar a vida. Podes pôr a imagem. Esta é a visão que Deus deu aos nossos líderes, aos nossos pastores. Nós, no segundo ciclo de 7 anos, 2024 a 2027, nós estaremos a viver um momento de deserto. Nós já vamos voltar para aqui. Toda a nossa sociedade diz que juventude é a altura de fazer o quê? De curtir, de viver a vida louca e tudo isso. Mas deixem-me vos dizer uma coisa. Isto é mais... É uma mentira
É uma mentira do diabo para atrasar a vida dos jovens. Sabem porquê? Porque a tua força está no hoje, não é no amanhã. Todo mundo quer te iludir de que amanhã tu podes fazer. Hoje, juventude, tu podes fazer aquilo por coisas, porque amanhã não vais conseguir fazer coisas, mas é exatamente o contrário. Hoje é o momento de tu te sacrificares para um amanhã melhor. Hoje, vou-vos dar só um exemplo. Qual é a melhor altura do ser humano para juntar dinheiro? É na juventude ou depois da juventude? Deixa-me vos dizer uma coisa. É pouco provável um jovem conseguir juntar tanto dinheiro depois de sair da casa da mãe do que enquanto estiver na casa dos pais. Enquanto estiverem na casa dos pais, é o melhor momento para juntarem dinheiro. O André concorda comigo. Porque depois de sair da casa dos pais, gente, as contas chegam, as responsabilidades vêm. E é a mesma coisa com Deus. Há força no hoje. Hoje é a época de tu semeares quem tu serás amanhã. Hoje é a época de tu te fortaleceres, de tu treinares quem tu vais ser amanhã. A tua força está no hoje, não está no ontem. A tua força está no hoje, não está no amanhã. É hoje que Deus quer a tua vida. Se nós vivermos uma vida hoje de irresponsabilidades, se nós vivemos uma vida hoje de comida, bebida, sexo e tudo isso, o nosso corpo vai se queixar amanhã. O corpo queixa-se amanhã. O corpo vai se queixar. Malta, eu lá em casa, eu e a Inai, nós temos uma política de que hoje é a altura de nós cuidarmos do nosso corpo. É a altura de nós fazermos exercício. É a altura de nós alimentarmos, comermos bem. É a altura de nós nos treinarmos na palavra de Deus. É hoje. Jovens, eu quero que vocês entendam a força no hoje. Por causa do amanhã. Na visão que Deus deu aos nossos pastores, amanhã nós conquistaremos a terra da promessa. Amanhã. A pergunta é, onde é que tu estarás amanhã? Quando chegar nesta altura, quem és tu? Quem serás tu? Deus já tem dado visões a jovens e jovens têm dito, quando chegar lá, eu serei um dos pastores desta igreja, eu serei um dos líderes desta igreja. Mas isso define o que é que eu tenho que fazer hoje. Onde é que tu vais estar? Ali. Eu quero que vocês visualizem onde vocês estarão. Porque o que Deus tem para fazer é grande. Malta, Deus quer transformar esta nação. Deus está a transformar esta nação. Deus está a transformar Portugal. Posso ouvir um amém? Deus já está a movimentar esta nação. Nós temos duas escolhas. Ou nós seremos partes efetivas daquilo que Deus está a fazer, ou nós simplesmente seremos figurantes a ver Deus fazer. Quem tu queres ser? Queres ser aquele que vê Deus fazer? Não, que fixe, uau, eu vi Deus fazer. Não, uau, que fixe. Eu vi Deus a transformar a vida da Nicole. Eu vi Nicole a dançar no arena, com um espetáculo, fazer assim, e aquela coisa toda. Eu vi a Nicole, e eu vejo o que Deus está a fazer através da vida da Nicole, e é algo brutal. Ou tu queres ser aquele que diz, man, eu escolhi não ser apenas um figurante daquilo que Deus está a fazer, mas eu escolhi participar juntamente com o Espírito Santo de Deus em mim para aquilo que Deus está a fazer. Muitos jovens transformaram toda uma geração. Transformaram um continente porque decidiram hoje fazer o que está certo.
Martinho Lutero, John Huss, homens de Deus que nós ouvimos falar, em que começaram a onda do protestantismo, que somos nós hoje. Gente, eles começaram com 20 anos. Eles começaram muito cedo. Eles não começaram amanhã, eles começaram a fazer hoje. E por causa disso, eles escolheram o amanhã. Por causa disso, aquilo que Deus queria fazer através da vida deles aconteceu no amanhã. O que é que Deus quer fazer no hoje e tu estás a deixar para amanhã? Final do ano já vai chegar. E muitos de nós fazemos o quê? Uau! 2025 vou começar o ano, vou ao ginásio, vou começar o ano, faço os meus planos. Segundo os estudos dizem, a 15 de janeiro já ninguém cumpre os planos que fez lá. Ok? A 15 de janeiro, mais de 90%. A estatística está acima dos 90%. Já nem vai ao ginásio, já não vai lá de nenhum. Pagou o ginásio, mas para ir uma semana. Ok? O que eu quero vos dizer é, não é no início do ano. É hoje. É hoje que eu escolho mudar a minha vida. É hoje que eu escolho não viver a vida como eu quero, mas viver a vida que Deus quer para mim. É hoje que eu rendo as minhas vontades, os meus pensamentos diante do altar de Deus. É hoje que eu decido dizer, Pai, eu me rendo a Ti. Faz em mim, faz através de mim aquilo que Tu queres fazer. Hoje, jovem, há força no hoje.